Olá, eu sou o Dr. Juan e eu quero falar para vocês sobre facetas de resina. Muitos pacientes têm o desejo de ter um sorriso incrível, né? Mas eles ficam presos a algumas crenças de que esse tratamento ele vai levar muito tempo, muitas semanas, muitos meses, ou que vai ser muito caro, ou que vai incomodar, ou que vai ter que desgastar os dentes, que vai ter que tirar dente, enfim. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer essas principais dúvidas. Bem, primeiro quanto ao tempo. A gente não precisa de muito tempo para fazer uma faceta de resina. A faceta de resina em si, ela é feita no mesmo dia, ela é feita em um dia. O que a gente pode precisar de um pouco mais de tempo é para fazer o planejamento. Além disso, se o paciente tiver alguma doença no dente, por exemplo, uma cárie ou um problema gengival, a gente precisa tratar isso antes de fazer o tratamento estético. Mas isso também não leva muito tempo. Muitas vezes pode ser feito em 1, 2 ou 3 consultas no máximo. Então, em pouco tempo é possível sim ter um sorriso incrível, ter um sorriso bonito. Outro medo que as pessoas têm é a questão de desgastar os dentes. Nem sempre é necessário, né? Na menor parte dos casos a gente precisa desgastar um dente para fazer uma faceta de resina. E o que é a faceta de resina? Bem, faceta de resina é uma cobertura que a gente faz sobre o dente. Então a gente tem o dente e a gente quer melhorar a cor dele, ou a forma, ou o brilho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um material que se chama resina e a gente vai colocar sobre esse dente, a gente vai colar sobre esse dente, revestir esse dente. E assim ele vai ficar mais branco, mais brilhoso, mais bonito. E a gente pode dar um novo formato para ele. Às vezes o paciente tem um dente muito pequeno e a gente pode fazer um dente maior, um dente grande ou um dente mais largo. Então a gente consegue mudar toda a característica daquele dente. Tanto a cor, a forma, a textura e o brilho e também a posição. Então se o dente ele tem um leve desalinhamento, a gente pode alinhar esses dentes todos através da cobertura com resina. Então a gente pode corrigir também alguns pequenos desalinhamentos com a resina. Outro receio dos pacientes é que incomode. Será que incomoda fazer uma faceta em resina? Bem, isso não é verdade. A gente pode fazer um tratamento de uma forma muito confortável. Alguns pacientes que têm medo de dentista podem inclusive se beneficiar do que a gente chama de sedação consciente. Então, alguns pacientes a gente pode chamar um médico anestesista e ele te deixar dormindo enquanto a gente faz o procedimento. Mas isso é o menor número dos pacientes precisa disso, porque não é um procedimento desconfortável. A gente anestesia o paciente de forma local e pronto, todo o procedimento é feito de uma forma muito confortável. Outra pergunta muito comum é sobre a durabilidade. As facetas de resina hoje elas são muito duráveis. Quando a gente utiliza um material de alta qualidade, como é o caso do nosso consultório, essas facetas podem durar muitos e muitos anos. 5, 10, 15, 20, tudo vai depender dos hábitos de higiene do paciente e o cuidado que ele tem. Além das consultas de manutenção. O que seria a manutenção? Assim como a gente tem o nosso carro, que a gente anda com ele e a gente precisa trocar o óleo, revisar o filtro de ar, a gente também vai usar os nossos dentes todos os dias. E a gente precisa então manter eles bem. Numa visita regular ao consultório, que você já vai fazer para ver os seus dentes, para ver se tem alguma cárie, para fazer a limpeza, a gente aproveita e faz a manutenção dessas facetas. A gente faz um repolimento para que elas continuem brilhando, a gente vê se tem algum defeitinho, se teve alguma fratura, alguma quebra e a gente faz o reparo disso. Então, a manutenção é essa, é a mesma manutenção que você vai fazer nos seus dentes de forma rotineira, a gente vai aproveitar e fazer a manutenção dessas facetas em resina. Quanto ao preço, o preço varia de acordo com a complexidade do caso, mas o que eu posso falar para vocês é que ela é muito mais barata do que uma faceta ou uma lente de contato em cerâmica, chegando a ser 3 vezes, 4 vezes menos que uma lente de contato cerâmica. Então, ela hoje é um tratamento muito satisfatório em termos de resultado, muito rápido e muito mais acessível do que as lentes de contato cerâmicas. Bem, outra pergunta que as pessoas têm é: será que eu fumo, eu posso fazer facetas? Sim, você pode fazer facetas. Qual é a diferença? É que o fumo, assim como ele pigmenta os dentes, ele pode pigmentar essa faceta de resina. E o que a gente faz nessa situação? Um polimento. A gente faz a limpeza dessa faceta e remove as manchas causadas pelo cigarro. Bem, eu tenho bruxismo, eu ranjo os meus dentes. Eu posso fazer facetas de resina? Sim, você pode fazer facetas de resina. O que é importante? Que a gente te entregue depois, ao final do tratamento,
uma placa de proteção para à noite, quando você for ranger os seus dentes, você não desgastar e destruir as facetas. Você vai desgastar a placa de proteção. Então assim, você protege o seu investimento e os seus dentes bonitos. Eu moro fora do Brasil. Eu consigo fazer um tratamento como esse? Claro que sim. A gente tem vários pacientes que vêm de fora do Brasil e que vêm para cá porque sabem que aqui a gente tem excelentes profissionais, a gente tem um excelente trabalho e também o custo é menor do que fora do país, né, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. Vêm para cá e fazem o tratamento em uma semana, por exemplo, já estão com todos os dentes prontos. Outros pacientes, como eu falei, que têm medo de dentista, são beneficiados não só pelo atendimento humanizado, um atendimento com tranquilidade, mas também pela sedação, em alguns casos, quando tem essa necessidade. Então, como que vai funcionar o seu passo a passo para realizar facetas de resina? A primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar para entender quais são as suas expectativas e o seu desejo. Isso a gente consegue fazer através de uma teleorientação. A gente conversa, faz um briefing online. Então você vai me explicar mais ou menos o que te incomoda no seu sorriso ou como você se sente em relação ao seu sorriso. Então a gente vai pedir alguns exames, a gente vai marcar uma consulta presencial para fazer um exame clínico, a gente vai montar um planejamento todo personalizado para você, te apresentar e então você vai poder entender o que a gente pode fazer em prol do seu sorriso, tá? Então caso você tenha interesse em realizar esse tipo de tratamento, entre em contato com a gente que vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Um abraço e até breve!